In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então hoje celebramos São Pedro Alcântara. Veja, queridos, que coisa, né? Que coisa. Eita! O que eu vou dizer? Ele é padroeiro principal do Brasil. E quem sabe isso? Eu não me lembro no seminário de ter jamais ouvido isso. Talvez alguma notícia. E parece que, de fato, o decreto não foi abrogado. Ainda que na prática, quem assume como realmente a única padroeira do Brasil seja a Nossa Senhora Aparecida, né? Pela devoção popular e tudo mais. Temos isso ainda que nos salve, né? Mas aqui se vê, de fato, São Pedro Alcântara continua sendo o principal padroeiro do Brasil. E se quer sabermos isto, quanto mais celebramos isso. Este é o nível da nossa catolicidade. Por isso que eu estou falando. Este é o nível da nossa devoção, da nossa catolicidade, aqui chegou a nossa pátria. Aqui chegou a nossa pátria. Então, ouvi ontem o convite do Bolsonaro a que se faça uma vigília. Aliás, ele envolve todas as religiões, né? Que se faça uma vigília pelo Brasil de 28, da noite de 28 para 29, para o dia 29. Comece às 10 da noite, vai até 6 da manhã. Uma vigília pela pátria. Interessante que nesta época os políticos todos ficam tão religiosos, não é? E até católicos, né? Até católicos. Não só, também maçons, né? Também de qualquer demônio, de qualquer outro demônio. Então, não. Queridos, é preciso, já disse isso, estou me repetindo. É preciso nada se fará bem, não se governará bem. Não há governo bom no tempo atual se não tiver clara a ideia, a visão daquilo que hoje acontece no mundo e na igreja. Não se consegue governar. Se tiver bem clara a ideia, será por causa do sistema. Será dificílimo. Tá? Escapar da conjuntura universal mundial. Imagina na economia. Nós dependemos todos. E nas comunicações, e na segurança, e na educação, e em tudo. Hoje é uma aldeia global. Né? O mundo é uma aldeia global. Agora, se vamos falar em termos de igreja, se nos damos por conta da falsa igreja, de que estamos com o falso profeta, o antipapa. E daí? Como vai enfrentar a CNBB comunista? Como vai enfrentar estes bispos todos, que só querem fazer carreira? Grande coisa for visitar aquele bispo lá do Rio de Janeiro. O Boff ficou furioso, né? Chamou ele de conservador e não sei o que, conservador. Está alinhado com Francisco, alinhadíssimo com Francisco. Né? Essa coisa lá do Rio de Janeiro que só quer aparecer, né? Títulos e sucesso e carreira. Espírito religioso, olhem para Pedro, o padroeiro do Brasil, Pedro de Alcântara, olhem para a vida deste homem, para os ensinamentos deste homem. Né? Nós, sacerdotes eclesiásticos, bispos cardeais, olhem.
se não cria um pouco de vergonha na cara. Não criam. Então, não acredite em ação religiosa. Primeiro porque teria que confessar a fé católica. Única. Tem que começar por aí. Fé católica, Igreja Católica, única verdadeira religião e acabou! Se não começa por aí, já começa mal. Não começa, aliás, nem começar começa. Se não começa por aí, nem começar começa. Ficar aí a convidar os maçons para que vão lá fazer o seu culto a Lúcifer. Então, de que adianta? Por favor. Não. Tem que começar por isso. Confessar que é a Igreja Católica a única. E agarrar-se somente a ela. E distinguir agora da Igreja Católica a contra-igreja, a falsa igreja. E não querer a oração dela. Nem desta. Hereges, cismáticos, nem sequer a oração destas querer. Bispos, padres, leigos, fiéis, que estejam em una com Francisco, rezando em união com Francisco. Não rezem por mim. Eu rezarei por vós. Não me chamem irmãos. Eu vos chamarei irmãos. Vós me chamareis quando compreenderdes o que significa isto. A catolicidade que envolve isto. Não rezem por mim. Não rezem comigo e não rezem por mim. Porque não rezo com hereges, cismáticos. Com quem reza para o demônio. Como vou eu me dirigir ao único Deus verdadeiro, que é um católico, hein, ô Bergoglio? E ao lado de quem cultiva Lúcifer, não há cabimento nisto. A começar por aí. Tem que confessar a única Igreja Católica verdadeira, distinta inclusive da contra-igreja, da falsa igreja que o antipapa Francisco está erigindo na aparência da igreja. Na aparência da igreja. Isso é terrível, é isso. Porque eles ficam com toda a aparência, com todos os títulos, com todas as catedrais, com o Vaticano, com tudo. Nós restamos aí um pequeno resto. E depois, para livrar o Brasil do comunismo, de todas as catástrofes e de todos os males que vêm da nova ordem mundial, tem que ter consciência da nova ordem mundial que está aí. E nós sendo dirigidos pelo Temer, satanista, ainda mais enfronhada nova ordem mundial. E o Brasil está, desde esse maldito PT, estamos envolvidos com isto até a medula dos ossos. Até a medula. E agora, se não toma consciência disto, como livrar-nos disto? Como livrar-se disto? Como livrar a economia, a educação, a segurança? Imagina a segurança diante de uma guerra mundial. Da terceira. Para não falar na coisa interna. Onde não há conversão, onde não há mais a cultura católica de cristandade. Não há mais a cultura católica de cristandade. Não vivemos mais em cristandade. E daí está tudo virado. Ontem rezávamos com as crianças pela paz. Pela paz no mundo, pela paz no Brasil. Mas como essas pobres crianças que vão a essas escolas aprender a desconstrução da pessoa humana, da igreja e de tudo.
freio. Daí, como é que fica? Como aprender alguma coisa? No meio da agenda gay, como aprender alguma coisa? E em todas as áreas. Se não tomar consciência que estamos dentro de uma nova ordem mundial, que força oporá? Você nem sabe para onde dirigir o tiro. O que adianta estar armado se não sabe a direção que deve ir a bala? Atirar a esmo. Acertará? Talvez. Aonde? Bem, quem sabe. É assim que estão atirando os nossos governantes. É assim, é assim. Quer dizer, eles estão acertando muito bem a bala onde eles querem, porque são todos da nova ordem mundial. Eles não estão atirando a esmo, estão sabendo e atirando com precisão e na direção certa e no alvo que eles querem atingir. Seja a igreja, seja a pessoa humana. Atingindo muito acertadamente. Muito acertadamente. Todas as áreas, todos os âmbitos. Como pôr um escudo a isso tudo, queridos. Rezemos nós. Rezemos nós. Não tem mais. Faltou bateria. Faltemos nós, rezemos nós. Porque somos os únicos que realmente, sobre os ombros dos quais cabe a oração. Cabe o sufrágio dessa. Mas não só rezar, também agir. E é isso porque eu tenho insistido em formarmos uma comunidade escatológica. Conseguimos um lugar, um refúgio, onde possamos nos livrar, seja da contra-igreja, seja daquilo que a nova ordem mundial vai impor, está impondo e vai sobre todos. Ajude-nos São Pedro de Alcântara. Vamos ter que ter esse espírito. Vamos ter que ter esse espírito dele. Porque em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.